Na manhã desta sexta-feira, agentes da DENARC, sob o comando da doutora Isabela Tur, foram até o Rincão e apreenderam vasto material que caracteriza a manipulação da droga cogumelo. O material foi apreendido e um homem de 25 anos foi encaminhado para a penitenciária Mário Negócio sob suspeita de tráfico de droga. A Polícia Civil desmanchou um suposto laboratório onde eram manipulados a droga cogumelo. Esse tipo de droga é conhecido por causar efeitos alucinógenos nos usuários e é a primeira vez que ela é apreendida em Mossoró. A operação, deflagrada na manhã de hoje pela Delegacia de Narcóticos. A gente já vinha investigando esse suspeito há algum tempo. A delegacia representou pela expedição de um mandado de busca e apreensão. Foi cumprido no dia de hoje. O material apreendido pela polícia incluía a matéria-prima do cogumelo, que era manipulado e, segundo a delegada, seria distribuído ou revendido aqui na região. Incluía também a estufa de preparação, onde havia todo um procedimento laboratorial para manipulação da droga, que causa efeitos alucinógenos. No local, a residência dele foi encontrado um verdadeiro laboratório, destinado a preparar substâncias entorpecentes, substâncias ilícitas, que caracterizam dois crimes da lei de drogas, os crimes do artigo 33, que é a venda da droga em si, e o crime do artigo 34, que é a pessoa possuir o material ali destinado a preparar drogas. As investigações apontam que o suspeito, conduzido na data de hoje, vendia a droga aqui na cidade de Mossoró, para alguns colegas, alguns conhecidos. A equipe comandada pela doutora Isabela Tur vinha monitorando o suspeito através de redes sociais e um mandado de busca e apreensão foi solicitado à Justiça. E na manhã desta sexta-feira, os agentes chegaram ao local com um mandado de busca. O trabalho da Polícia Civil contou com o apoio do ITEP para identificar as substâncias. O que vocês encontraram lá no local? Olha, a princípio há um local com laboratório, com estufa, com apetrechos de vidrarias, seringas e outros materiais que são utilizados aí para a produção, principalmente aí desse cogumelo chamado cogumelo mágico, popularmente conhecido, que eles são cogumelos utilizados para as pessoas adquirirem status aí de alucinação ou então ficarem altos na linguagem aí, na gíria deles. Então, muitos materiais envolvendo aí esse cogumelo que é o Psilocybe cubensis. O suspeito tem 25 anos de idade e na casa dele, onde funcionava o suposto laboratório, foi apreendido um caderno com anotações. Segundo o perito que analisou o conteúdo, trata-se de um manual que mostra instruções de como extrair as substâncias alucinógenas contidas no cogumelo. É uma espécie de um caderno, que ele detalhava toda a parte de produção, os apetrechos que ele utilizava, a espécie do fungo, que é exatamente a espécie característica dos cogumelos mágicos, que é o Psilocybe cubensis. E toda uma espécie de estudo ali, um microestudo, uma mini tese ali de estudo sobre essa espécie, os efeitos que ela causa e formas de cultivo. Qual o risco para a saúde humana? Olha, o risco porque se trata de uma substância produzida de forma artesanal, sem um controle acerca de dosagem, acerca de os efeitos possíveis. Então, a pessoa quem utilizar esse tipo de substância pode muito bem, vir a ter um quadro tóxico, uma intoxicação, justamente porque não sabe a dose que tem ali, não sabe a quantidade, não sabe o que tem ali em primeiro lugar, E isso pode fazer com que a pessoa tenha um quadro de intoxicação e venha ter um infarto, ou outros sintomas, que possa levar ela aí para levar a pessoa para um quadro mais grave, ou até a morte. Foge do comum, a apreensão desses cogumelos. Geralmente aqui na DENARC a gente trabalha muito com maconha, cocaína, pó, mas cogumelo realmente não é comum de ser encontrado. É uma droga com efeito alucinógeno, conforme o perito do ITEP já havia falado. E aqui, desde quando eu cheguei, foi a primeira apreensão que teve desse tipo de material. Provavelmente vai ser autuado aqui por esses dois delitos indicados, artigo 33 e artigo 34 da Lei de Drogas. Vai ser conduzido à cadeia pública. O suspeito tem 25 anos e sua prisão se deu no bairro Rincão, aqui em Mossoró.
Olha, a defesa do suspeito que foi preso com um vasto material para manipulação da droga cogumelo contesta a prisão. Para os advogados, criar cogumelo não é crime, não há indícios que as substâncias alucinógenas tenham sido encontradas dentro do material que foi apreendido pela polícia. A defesa do suspeito vai contestar a prisão. O advogado explica que a criação de cogumelo não é crime. Dentro do cogumelo existem duas substâncias que podem ser extraídas e têm consequências de alucinações. Quando extraída essas substâncias, ela é proibida, sim. Mas a venda, a comercialização do cogumelo em si, ela não é proibida. Tem que ser verificado no auto de exibição e apreensão se existe a substância extraída. Se não existe a substância extraída, somente o cogumelo, isso não é crime. Para ser crime, tem que ter autoria e a materialidade. A autoria, tá bom, foi encontrado ali junto a ele aquela substância. Mas é a materialidade, as substâncias que realmente são proibidas foram encontradas, tá no auto de exibição e apreensão. Se aí não foi encontrado, não existe materialidade, não pode ele ser responsabilizado por esse crime. Doutor, qual era o intuito dele em manter esse cogumelo, essas estufas e esse laboratório em casa? Ele possuía essa substância em casa, primeiro consumo, começou a consumir essa substância. E aí ele se aprofundou no tema. É algo assim que necessita de um aprendizado aprofundado para poder subtrair, para poder ver se existe aquelas substâncias. Então, assim, ele foi estudando sobre o tema, criou de forma de alimentar os cogumelos, crescer, para depois ver a possibilidade de extrair ou não. Mas, assim, de antemão, a defesa não tem nada sobre a extração, somente sobre o cogumelo. Tudo natural, nada sintético. A prisão, ela pode ser contestada, doutor? Sim, a prisão ela irá ser contestada porque a ausência de materialidade, porque foi apreendido o cogumelo, foi apreendido outras substâncias, mas o que foi apreendido é legal. O que é ilegal é as substâncias extraídas, se existir extração e não tem extração apreendida nos autos. Caso a justiça aceite a contestação da defesa, o jovem pode ser liberado na audiência de custódia, na tarde dessa sexta-feira. Olha, o advogado faz ainda um comparativo com o cogumelo, isso para a gente entender melhor sobre esse tema. Ele faz um comparativo do cogumelo com a maconha. Ele diz que em determinadas situações a criação de pé de maconha não é crime. Palavras aí do advogado. Com relação à criação de pés de maconha, né, pode ser considerado um crime de tráfico? O pé de maconha, quando apreendido, tem que ser analisado, tem que ser feita perícia, como também deve ser feita a perícia nessa apreensão de cogumelo. Por quê? Vamos utilizar algo para comparar. A maconha, o pé, quando ali apreendido, tem que analisar e ser feita a perícia se ele é fêmea, se ele é macho. A maconha em si, quando utilizado para uso, consumo, não vai ser a folha, vai ser a flor. E quem consegue produzir a flor é a fêmea. Então, assim, tem essas coisas a ser analisadas para ver se encaixa ou não no tráfico. E aí, apreendido aquele pé, detectado que é fêmea, detectada a quantidade de flor, vai ver se aquela quantidade se encaixa em consumo, tráfico, quantos cigarros era possível produzir com aquela quantidade. Então, levando de forma semelhante, é isto.